Hoje a gente vai conversar sobre o lançamento de sistemas. Hoje eu vou te trazer um pouco da nossa experiência de como a gente lançou o Dropdesk, que é uma ferramenta que a gente chegou a botar 1.500 clientes e a gente chegou a 100 mil mensal de faturamento em alguns meses. Não lembro exatamente o número de meses, mas eu acredito que foi em 6 meses. Não fiquei calculando, né? Porque foi muito rápido o que aconteceu e eu queria contar a nossa história. Então aqui é uma experiência de vida, o que a gente viu, o que a gente aprendeu, o que a gente desenvolveu. E talvez esse insight aqui, essa conversa que a gente vai trocar agora, te leve a algum lugar, te traga algum insight ou te traga algumas ideias que podem colaborar para o lançamento do seu software ou do seu sistema, do seu negócio. Hoje eu vejo que o nosso negócio aqui, antes de começar aqui, eu preciso que, tu dá um like aí sobre o conteúdo para poder me ajudar a expandir aqui o nosso canal e a gente começar a continuar trabalhando aqui, né? Mas a ideia é compartilhar conhecimento, é de quem está na trincheira, não é teoria. Isso aqui foi o que a gente fez em prática. Gostaria muito de contar a minha história, mas, se eu for contar a história de como eu cheguei no marketing digital, de como eu aprendi tráfego pago, qual foi o caminho que eu percorri para chegar até aqui, eu acho que vai levar muito tempo. Mas, em resumo, eu fui para São Paulo, trabalhei como ajudante de pizzaiolo, fui para São Paulo correndo do Rio porque eu não consegui emprego, minha família desestruturada. Então, assim, já começa por aí, eu não tinha condições. Meu sonho era fazer universidade, nem sei por que eu queria fazer universidade, para você ter ideia. Então, eu tive que correr para um outro local para conseguir oportunidades melhores. Quando eu digo correr, eu não corri velho para lá, eu corri, na verdade, não corri novo, né? Eu fui para São Paulo com 27 anos, ou 28, algo assim. Então, assim, demorei 28 anos para poder sair do meu local, da minha zona de conforto. E quando cheguei lá, eu recebi esses estímulos, né, de marketing, muito anúncio. Cara, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que, tava chovendo. São Paulo sempre tá frio, né? Então eu cheguei lá, sozinho, conhecendo ninguém, com uma mochila, tava só com 800 reais no bolso, que era o dinheiro para eu pagar 2 meses de aluguel e procurar emprego. E, quando eu cheguei lá, muitas luzes, parece muitas luzes, assim, tudo chovendo, muito frio, nem casaco eu tinha. E eu, a primeira coisa que eu me deparei, assim, quando eu cheguei na estação, a estação lá não é... Lá é a Sé, não. É aquele rio lá que o pessoal fica zoando, esqueci agora o nome do rio. Eu cheguei lá, tinha uma parada de livro, assim, que você botava R$1 e pegava um livro. Eu fiquei assim, pra você ver o meu nível de genuíno, era muito genuíno, de ingenuidade, né? Ingênuo, o quanto eu era ingênuo. Então eu cheguei lá, comecei a receber muita referência de mercado, eu falei, vou fazer marketing. Aí eu não tinha condição, consegui um emprego de ajudante de pizzaiolo, aí, falei com um cara que se ele não me contratasse eu ia passar fome, ia virar mendigo, e realmente eu já tava sem dinheiro quando ele me chamou pra trabalhar lá. Eu, comecei a estudar marketing pela Uninove, aí eu, era à distância, então eu usava a praça de alimentação para poder estudar marketing. Aí eu comecei a fazer curso de marketing digital, junto com marketing, né? Eu tava me formando em marketing, eu fui estudar marketing digital, eu aprendi SEO, Search Engine Optimization, dei uma olhada em tráfego pago, porque eu achava muito maneiro o tráfego pago. Isso aí em 2018, não era tão popular quanto hoje. Eu ficava olhando assim e falava, cara, isso aqui é muito maneiro, tipo, porque eu não gostava de anúncio de TV, brother. Anúncio de TV parece que você não queria ver. Agora o anúncio no marketing digital na época, os caras rastreavam tudo teu, brother. Se você gostava de sei lá, mano, aparecer anúncio pra tu. Era assim, era um match, assim, fantástico, assim. Então eu falava, cara, isso aqui é muito maneiro, acho que eu vou aprender isso. Eu comecei a estudar tráfego pago, eu nunca tive condição de investir R$1 em campanha. Apesar de na época, eu acho que era barato, era $1. Sempre foi $1, né? Mas o dólar era, muito barato. Aí beleza. Aí eu vou pular aqui a história para quando a gente lança a startup, beleza? Vai ficar uma lacuna aqui, que talvez eu traga um outro vídeo. Então já se inscreva aí, toca o sininho aqui, bota o sininho aqui para você ver os próximos conteúdos. Aí eu tava trabalhando numa empresa de software, que é automação comercial, e eu fui contratado, na época eu trabalhava como frentista, aí me chamaram para eu poder fazer essa parte só porque eu conheci o cara, conheci o dono da empresa. Só que eu nem sabia que ele era empresário. Ele me viu na universidade, fui fazer uma prova na universidade, em Petrópolis, depois eu consegui uma outra bolsa, a história é longa. Aí ele perguntou sobre essas paradas de marketing que eu tava falando, né? E na época eu tava assim, estudando um blog direto. Falei, cara, se você fizer um artigo que resolva uma dor do seu potencial cliente, ele vai ler o seu artigo, aí se tiver um botão para poder conversar com o seu time, conhecer seu produto, ele
Tava nessa vibe bem. Aí ele falou, pô, gostei dessa ideia, e depois eu vou te chamar pra conversar. Depois de 1 ano e meio, ele me chamou. Aí falou, pô, quanto tu me cobra pra implementar isso aqui? Na época eu tava na vibe de tráfego pago, né? Mas eu já trouxe esse know-how de tráfego orgânico que aparentemente talvez seja popular, talvez não seja, né? É porque eu sou do meio, a gente corre esse risco, né? Já que a gente vive isso todos os dias, pra gente é normal. Pode ser que pra você não seja. Aí eu falei, cara, eu não sei quanto cobro, porque eu nunca fiz, só estudo. Aí beleza, ele só soube que eu estudava isso porque eu publicava umas paradas no Facebook pra você ver. E só ele curtia. Então assim, pô, tá estudando, publica, cara. Nem que uma pessoa curta, pra vocês terem ideia, né, do poder das paradas. O pessoal quer 20, 30, 50 compartilhamento, 50 curtidas, 1000 visualizações. Não, mano. Era só um cara que curtia, foi o cara que me deu emprego, foi o cara que eu sou sócio hoje. Olha só, isso aqui é bizarro. Pra você ver. Daí eu falei, cara, eu não sei. Aí ele falou, bom, tá, vou te pagar um salário mínimo, você vem pra cá e implementa isso aí. Eu nem sabia implementar, irmão. Só que assim, eu fiz curso de WordPress, então eu já propus pra empresa, eu vou fazer seu site aqui, a gente roda no tráfego pago, 2018 isso. O setor dele nem fazia isso. Aí, pô, vai cair uma galera, já eu chego na Dropdesk. Aí vai cair uma galera aqui, eu vou atender, aí, pô, quando o cara precisar de um treinamento, eu jogo pra você. Acho que foi um dos períodos mais caóticos, assim, da vida de todo mundo, porque quando eu rodei a campanha, cara, chegou tanta gente pra conversar, eu não lembro o número exato, mas não era pouco, não. Aí, irmão, eu já mandava mensagem, oi, tudo bem? Vi que você trabalha com isso, eu já conversava com o cara, fazia tudo, tráfego pago, criava LP, vendia, mandava a primeira mensagem, né, era o SDR que o pessoal chama hoje. Aí, pô, a gente fechou cara, eu não lembro o número exato de revenda que a gente fechou no mês. Só que eu lembro que eles fechavam uma revenda por ano, 2 por ano, assim. E quando eu fiz essas estratégias lá de tráfego pago, deu bom. E a concorrência era menor, porque a gente anunciava. Então, assim, pra você ver como é importante você estar atualizado. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa hoje, porque eu não estou tão atualizado. Estou morando em Magé. Aí depois surgiu a oportunidade seguinte, de virar sócio do Dropdesk. O CEO da Dropdesk estava desenvolvendo um sistema no suporte técnico e desenvolveu o seguinte sistema, que era um sistema de abertura de ticket, Helpdesk. O cliente tinha um ambiente para poder enviar a sua solicitação de suporte para o ambiente da empresa. E ficava registrado ali o bate-papo e o protocolo. Era simplesmente isso aí, a proposta do produto. E eu nem entendia de software, eu estava lá só fazendo e era vendendo revenda. E beleza, vamos trampar com isso aí. Me deram uma porcentagem, me ofereceram uma porcentagem baixa, aceitei, porque assim, gente de família humilde não tem nem tanta ganância. A minha única ganância era eu quero aprender. E vou te falar, daqui a pouco eu chego nessa conclusão que eu quero dar pra você. Fica comigo, dá um like, se inscreva aí. Conclusão importante, filosofia de vida. Eu entrei e fiz a mesma coisa. O Instagram feio, uma landing page com a comunicação do produto, vendendo produto com umas fotinhas feias, provavelmente estava feia, com um formuláriozinho, o cara ia para a página de obrigado, na página de obrigado tinha um vídeo tutorial. A nossa estrutura eu sempre monto assim, tá? Anúncio, LP, eu não jogo ele para dentro do sistema, eu jogo ele para uma página onde tem um vídeo para ele assistir sobre o software, antes de acessar o software. Sempre tô dando mais atrito pro cliente, pro potencial cliente. E não só isso. Quando o cara se cadastra no nosso formulário, a gente tem sempre uma campanha de automação de e-mail. Tá? Eu deixo lá, pelo menos na época eu acho que era 21 e-mail. Hoje eu vou reduzir para. Não, era 7 e-mails. Mandava um e-mail durante os 7 dias de teste do cara. E a estrutura do e-mail eu peguei da forma do lançamento. Então cada e-mail tinha um viés. Né? Um e-mail era prova social, outro e-mail era história. História não, acho que era participação, né? Pertencimento. Então eu usava alguns viéses lá no e-mail. Até para educar o cara também, enviar mais conteúdo e tal. E a página de obrigado é importante, porque na página de obrigado eu botava um vídeo e agora chega a história do vídeo, que foi o que mais nos deu lead. Eu peguei o vídeo, como eu estruturei o vídeo? Nosso sistema, na época, quando eu pesquisei, estava procurando termos para poder ranquear, Search Engine Optimization, né? Que é buscar termo para ser ranqueado no Google. Aí eu pesquisei lá no WhatsApp, na época apareceu múltiplos atendentes no WhatsApp. Aí, termo de cauda longa, ainda é genérico, mas, pô, são pessoas querendo ter múltiplos atendentes no WhatsApp. Quem quer múltiplos atendentes no WhatsApp, normalmente é empresa, pô. Fica essa preconcepção. Falei, pô, eu vou gravar um vídeo tutorial, a gente vai gravar um vídeo tutorial,
E eu vou fazer o SEO desse vídeo para múltiplos atendentes no WhatsApp. O vídeo nem falava de múltiplos atendentes, o sistema oferecia múltiplos atendentes no WhatsApp. Eu acho que eu pulei a parte, né? Que a gente lançou e não vendeu nada, depois a gente fez uma integração com o WhatsApp rapidamente, ponto, contextualizei. Aí o sistema possibilitava agora, era um sistema de chat, mas agora integrado com o WhatsApp, as mensagens do WhatsApp chegavam. Irmão, eu nem imagino, porque assim, eu não sou o cara técnico, eu sou o cara comercial. Quem pegou a parte técnica foi o CEO do Dropdesk, e provavelmente, né, absolutamente ele sofreu a gente sofreu na pele banco de dados servidor, porque são milhares de mensagens, né? A gente não tinha essa ideia quando a gente lançou, mas papo por outra história, eu não tenho tanto critério para poder falar a respeito, porque eu não sou o cara técnico, sou o cara do marketing. Mas beleza, aí, cara, a gente fez isso aí, a gente lançou sem integração com o WhatsApp, não vendeu nada, mas o mercado pediu integração, depois a gente integrou, fez essa estrutura, aí eu montei o vídeo no YouTube, e esse vídeo era o mesmo vídeo que ficava na página de obrigado. Então, assim, toda pessoa assistir esse vídeo, cujo título do vídeo era Como Ter Múltiplos Atendentes no WhatsApp, e toda vez que alguém assistia esse tutorial, e pô, o tráfego pago era muito mais econômico na época, assistia, ranqueava o vídeo no orgânico lá no YouTube, né? A pessoa assistia, aí o Google, e pum! Aí a gente fez lá uma lista de mais de 11 mil leads. A gente tem lá entre 11 e 13 mil de leads. E essa estratégia nos fez chegar onde chegou, né? Então, assim, a gente pegou um timing, a gente tinha um produto que, pô, de certa forma, ele se encaixou com o que o mercado estava pedindo, a gente adaptou, aí depois a gente sofreu com infra e não pôde vender, a gente ficou 3 anos sem vender. Ficamos 3 anos sem vender, a gente colocou uma base de cliente lá que ficou com a gente, tá com a gente, não digo 100%, acho que hoje é 40% da base tá lá, e a gente começou a vender, né? Então a gente foi, ou 50% da base tá lá. A gente começou a vender recentemente, né? Então a gente ficou 3 anos desenvolvendo um produto, entendeu? E essa é a nossa história, cara. É mais, assim, uma história para poder te inspirar de alguma forma, né? E a conclusão eu nunca pensei em capitalização, sempre foi em conhecimento. Se eu pegar o que eu sei hoje, por exemplo, eu sou o único cara na empresa que é o responsável pelo marketing. Eu faço o tráfego pago, eu monto as landing page, às vezes eu monto campanha, eu monto as campanhas, atualmente hoje eu gravo os vídeos. Então, é relação mesmo, é relação. Não tem glamour, cara. Isso aqui é história de trincheira de quem fez e sofreu, de quem sem base, sem família, sem escolarização, que conseguiu um resultado na vida, né? Trabalhei com diversas paradas braçal, sempre gostei de estudar, sempre gostei de não, comecei a estudar depois dos 20 anos, aí é uma outra história também, mas eu comecei a ler, então fiquei mais curioso, então, pô, se fosse para ajudar MetaEds, eu tava lá lendo do manual de instrução dos caras, tava lendo, porque eu desenvolvi a leitura, né, e a gente chegou aqui, e agora eu tenho, a experiência que eu tenho com relação à infraestrutura de marketing, o que você precisa para botar seu parada, cara? Inicialmente, tu pode vender no boca a boca. Mas se você quiser escalar o negócio, beleza, eu quero levantar tráfego pago, vou investir 10, 20 mil em tráfego pago. Beleza, tu vai ter que ter uma infraestrutura. A infraestrutura normalmente é um LP para capturar esse cara, uma automação de e-mail, de preferência, que seja integrado. A gente tem, inclusive, um software que a gente usa aqui, que colabora com a nossa operação. Porque, assim, o problema é, quando você começa a ter uma LP, ter uma automação de e-mail marketing, aí tu tem o time comercial, o time de suporte, aí já fica tudo separado, né? São N ferramentas para poder organizar. Então a gente tem um software que integra tudo isso hoje, que foi o que salvou minha operação, porque antigamente eu fazia tudo com integrações, aí cara, depois começa a quebrar, tem que ficar voltando, fica horrível. Hoje é tudo centralizado em uma única ferramenta para poder operacionalizar o nosso marketing. Então foi a experiência que a gente foi trazendo aos poucos, foi evoluindo, foi desenvolvendo, foi aprendendo, foi apanhando, foi surrado, porque assim, a gente teve uma oportunidade de colocar milhares de pessoas no software, a gente não botou porque não tinha conhecimento técnico e nem capital e nem network para poder investir. Tá tudo bem também, a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Espero que essa história ela tenha te inspirado ou tenha aberto, né, algum insight para você, e a vida é isso, cara. Acho que a gente nunca vai estar pronto, a gente só vai ter que ser muito louco para poder pegar as oportunidades
o processo de empreender é isso, né? A gente sempre está pressionado com o contexto, a gente nunca está preparado, a gente está aprendendo no contexto, levando porrada no contexto e se cobrando. E essa é a nossa vibe mesmo, não tem jeito, e espero que você se identifique com isso, já se inscreva, sininho tá aqui, espero que minha história te inspire aí a continuar a olhar o universo aí, a expandir, né, o seu universo, porque quanto mais percepções diversas a gente tem, mais know-how, né, mais visão a gente vai ter, e espero que isso aqui tenha colaborado. Então tamo junto e até o próximo vídeo.